Então, boa noite, boa tarde para os que estão no Brasil, boa noite para o pessoal aqui da Holanda. É com imensa alegria que temos hoje dois convidados especiais, o Orson e o Américo, né, que veio nos abrilhantar com uma introdução sobre conversando com os espíritos e depois teremos perguntas. Espero que todos tenham pensado qual pergunta fazer aos nossos amigos na noite de hoje. E, primeiramente, gostaria de introduzir aqui o Orson Petra Carrara, para quem não o conhece, né? Eu sei que ele é mineiro, mas vive em Matão. Já é autor de 21 livros, né? Palestrante espírita, de família espírita, né? Produtor de alguns programas na TV local e na rádio, e também na web rádio Amigo Espiritual, com Orson 96, muitas boas entrevistas que eu tenho seguido. E também ele tem o canal do YouTube que eu convido a todos a participarem do canal e a seguir ele no YouTube, porque o conteúdo que lá está é simplesmente maravilhoso, né? Então, um simples resumo. E o Américo, a maioria aqui já o conhece, né? Mas só para lembrar que o Américo ele tem participado aqui conosco de vários estudos, vários trabalhos, várias palestras, né? E o que nos ligou muito ao Américo foi exatamente o livro e o seminário que ele fez primeiro pelo NRSP, Conversando com os Espíritos, e ele também é o autor deste livro, né? Também participa da Rádio Boa Nova, é palestrante espírita, é claro, espírita de muitos anos, e é, o mais importante também é que ele é idealizador do projeto Imagem, que ilustra com magnitude todas algumas passagens dos livros de André Luiz, né? E então e pertence à Associação Espírita Mãos Unidas. Então esse é uma iniciativa do nosso Associação Espírita Leon Denis, que é composto pelo grupo Emanuel Bezerra e Seara da Luz de Roterdã, com o apoio do NRSP. Então, com muito prazer, passamos a palavra para o Orson, que vai iniciar. Muito obrigada ao Orson e muito obrigada ao Américo. Meus amigos, é uma satisfação muito grande nos dirigirmos aos amigos da Associação Espírita Leon Denis, da Holanda. Nós estamos aqui ligados do Brasil com a Holanda, são 15 horas e 8 minutos no Brasil, 20 horas e 8 minutos na Holanda. É uma satisfação muito grande termos essa oportunidade de diálogo, dada a fecundidade do conhecimento espírita. E falando sobre mediunidade, esta faculdade humana variável, de pessoa para pessoa, pertencente ao gênero humano, mas variável sobre todos os aspectos, nos graus de percepção e apresentação. Essa faculdade propicia um imenso desdobramento para estudarmos e conhecermos esse laço de conexão que existe entre o plano dos encarnados e dos desencarnados. Considerando a nossa condição de criaturas imortais, ora habitantes do plano terreno, com um corpo de carne, com um corpo carnal, ora habitantes do plano espiritual, dispensados do corpo físico. Mas há um intercâmbio permanente de ideias, de pensamentos, de sentimentos entre os dois planos. As almas não se separam por causa do fenômeno biológico da morte. As almas que se amam ou se detestam continuam ligadas pelos laços de afeto ou desafeto. E a mediunidade é esse veículo, não só para o fato da conexão de pensamentos e de percepções, mas também como instrumento de instrução, de esclarecimento e mesmo de solidariedade na ajuda àqueles que estão em dificuldade no plano espiritual, quando as reuniões mediúnicas, objeto de muitos estudos, de muitas reflexões, propiciam um diálogo com os espíritos. Estes, por sua vez, quando equilibrados, quando
bem situados no plano espiritual, atuam sem cessar sobre a vida humana, amparando as criaturas humanas com a sua presença, com a sua vibração, com a sua assistência. De forma que o intercâmbio mediúnico é algo permanente. Ele ocorre a todo instante. Mas é na reunião mediúnica que é especificamente dedicado a esse mistério, a esse trabalho de intercâmbio com o diálogo, que essas comunicações ocorrem com mais frequência, embora o fenômeno esteja à nossa volta constantemente. Então, é um tema muito amplo, é um tema inesgotável. Allan Kardec publicou o Livro dos Médiuns como o maior tratado sobre essa faculdade humana, que abre essa perspectiva, como de agora, de estarmos com os amigos brasileiros na Holanda, para falarmos sobre a mediunidade. Nós vamos fazer aqui essa introdução rápida. Vou passar a palavra para o Américo, que também vai se manifestar. E depois nós vamos utilizar o método de perguntas e respostas. Os participantes fiquem à vontade para participarem. Na verdade, é um estudo, né? Nós não sabemos as perguntas que virão, então é um desafio doutrinário, nos convida a pensar doutrinariamente nas respostas, nas perguntas. É um aprendizado para todos nós, inclusive para nós que falamos aqui, que somos também estudantes dessa doutrina inesgotável. Então, eu particularmente agradeço muito e passo a palavra para a América. Bem, Orson, você lembrou bem. Essa faculdade, a semelhança dos sentidos que nos permitem entrar em contato com o mundo ao redor, para aqueles, é claro, que não têm essa limitação, que eventualmente pode acontecer, mas é momentânea, não é para sempre. Os cinco sentidos nos colocam em contato com o mundo material, mas temos um sentido que é exatamente para nos conectar com o mundo invisível. E isso vai nos acompanhar para sempre. A mediunidade, no fundo, é um treinamento para nós conversarmos um dia de mente para mente. Isso vai acontecer, ou isso acontece em todas as esferas espirituais que circundam a Terra. Quem está acima se comunica pelo pensamento com quem está abaixo. Ou seja, há médiums também na vida espiritual, como há aqui também na Terra. Essa faculdade vai ser exercida cada vez mais, desde que Allan Kardec, como disse o Orson, fez um tratado para nos alertar a respeito de como proceder com ela, para o resto da eternidade. Ou seja, nós vamos ainda ter novos aprendizados a respeito do assunto, porque ela simplesmente é o veículo de comunicação entre os espíritos superiores, que conversam pelo pensamento e nem usam mais a palavra articulada, né? Eu não sei como é conversar pelo pensamento ainda, mas deve ser engraçado. Ou seja, você não precisa dizer absolutamente nada, mas você pensa alguma coisa, forma uma imagem e a imagem diz aquilo que a gente está querendo dizer. Temos muito a aprender mesmo. Agora a palavra é de vocês, ou a pergunta. Bom, eu vou iniciar aqui uma questão. Vou pedir ao Watson que me responda. As pessoas, quando iniciam no Espiritismo ou estão há pouco tempo, elas têm uma dificuldade muito natural, eu acredito, de entender como é que os espíritos eles podem estar entre nós, como os espíritos podem estar em colônias, como os espíritos podem estar no umbral, e às vezes eles estão em colônias, como alguns exemplos do André Luiz, etc., que não tinha permissão de vir aqui à Terra. Então, elas têm muita dificuldade de entender qual é o processo que se dá. Então, aproveitando essa oportunidade, que temos muitas pessoas que estão iniciando aqui nos nossos grupos, eu gostaria que vocês explicassem a sua maneira como isso, qual é essa diferença que se pode ter um entendimento. Realmente, o conhecimento espírita, quando a pessoa se aproxima,
e começa a ter informações tão detalhadas, tão abrangentes, tão ricas sobre o mundo espiritual e a sua estrutura que recebe os desencarnados, que influi sobre a vida humana, é natural que sintam dificuldade de entendimento dessas questões, né? Inclusive, há debates, há dúvidas, há questionamentos, e as pessoas ficam realmente buscando respostas para entender o mundo espiritual. Mas não há outro caminho senão estudar. Não há outro caminho senão inteirar-se do conhecimento. Esse inteirar-se do conhecimento deverá se dar gradativamente, através da pesquisa própria, o próprio interessado, buscar literatura específica, instruir-se com pessoas mais experientes e também frequentar grupos de estudos que são muito úteis, são muito necessários para o entendimento. Mesmo os mais veteranos, aqueles que estamos na doutrina há mais tempo, eu sou espírita de infância, meu avô já era espírita. A gente sempre tem coisas a perguntar. Nem sempre a gente tem o domínio, não é impossível ter o domínio completo do assunto. A gente vai formando uma base de conhecimento, uma base doutrinária, gradativamente, através da experiência de vida, da observação dos fatos e principalmente na meditação dos conteúdos apresentados pela doutrina espírita, na codificação, e ampliado por obras de médiuns muito idôneos, a citar aqui, apenas para citar esses três, que Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco e tantos outros que permearam a solidez desse conhecimento. Então, quando nós lemos a codificação, ali está a teoria básica, e é interessante porque aquela teoria básica está escrita desde que surgiu a codificação. Conforme vamos estudando a codificação e ampliando nosso rol de títulos disponíveis de outros autores, encarnados e desencarnados, né? Eu citei aqui através desses médiuns, mas há muitos outros autores. Richard Simonetti, por exemplo, que partiu recentemente, deixou um legado extraordinário de conteúdo abordando essas questões todas. O estudioso espírita vai se familiarizando com o assunto e vai percebendo que muita coisa que ele leu na codificação, se ele ler de novo, ele vai ter outro entendimento conforme ele for acrescendo conhecimentos, conforme ele for abrangendo sua pesquisa, conversando, ouvindo palestras e meditando sobre os conteúdos, além da pesquisa própria, como dissemos, né? Então, estudando, o novato, a pessoa que se aproxima, vai entender gradativamente todas as questões, inclusive as chamadas polêmicas sobre as colônias espirituais, a influência dos espíritos sobre os homens. É um entendimento, sem dúvida nenhuma, permanente, uma conquista permanente de conhecimento. Cada vez a gente vai agregando mais e vai formando uma base que nos permite entender tudo isso. Eu, como disse aqui, sou espírita de infância e vivo ficando boquiaberto com a atualidade de Allan Kardec, com a lucidez de Allan Kardec. A gente lê coisas ali que já leu muitas vezes e se surpreende ao ler de novo. É incrível. Mas como que eu não vi isso aqui antes? E o próprio Emmanuel, né? O Emmanuel da sabedoria desse espírito, que nos traz tanta informação, tanto conhecimento. Você citou o André Luiz aí também, que a gente aprende muito com ele. Então, é um universo, Gigi, à nossa disposição. E não tem outro jeito senão estudar. Não tem outro jeito. Nós temos que aprofundar o conhecimento com pesquisa, interesse, determinação e perseverança, principalmente procurando entender o significado das palavras, dos parágrafos, prestar atenção nas entrelinhas. Aí a gente vai perceber muita coisa que uma leitura superficial não consegue. Obrigada. Tem alguém que gostaria de fazer mais uma pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou fazer para o Américo. Américo, As fáceis você deixa comigo, as difíceis você passa para o Orson, tá? posso. Tá bom. Américo, o que pode ser feito para ajudar um médio iniciante médio iniciante ostensivo, antes e durante a reunião mediúnica?
O desafio, essa era para o Orson, hein? Eles iam ter trocado a pergunta. Esse é um grande desafio. Por exemplo, eu gosto muito do livro Diálogo com as Sombras, quando Hermínio Corrêa de Miranda recomenda a formação de grupos mediúnicos aos poucos. Ninguém deve formar um grupo mediúnico contando às pessoas que estão na sala, depois da primeira reunião do grupo, agora vamos começar um grupo mediúnico. Isso é complicadíssimo, porque a gente, quando está à frente de uma pessoa pela primeira vez, a gente não sabe a história dela. Então, por isso que eu gosto muito da tese dele. Comece um grupo mediúnico aos poucos e comece estudando. Há livros muito interessantes para começar estudando. É claro que capítulos do Livro dos Médiuns estão à frente. É bom dizer aqui, abrindo aspas ou parênteses, que Kardec tinha uma preocupação com o grupo mediúnico, porque ele estava à cata de informações no mundo espiritual para fortalecer as bases doutrinárias. Então, a preocupação dele era muito grande, não admitir qualquer pessoa às reuniões. Havia até estatuto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que está lá no fim do Livro dos Médiuns, no último capítulo, exigindo que alguém que quisesse frequentar fosse indicada por 3 pessoas, pelo menos, ou seja, 3 pessoas que pudessem conhecer um novo membro, né? Ou seja, o Kardec tinha essa preocupação. E alguns capítulos do Livro dos Médiuns falam muito desse preparo que precisa ter para receber revelações do mundo espiritual. Então, nos dias atuais, ficou mais fácil a situação, não menos difícil, porque nós não temos a preocupação de receber revelações estrondosas de instâncias superiores. Hoje, nós precisamos colaborar com a quantidade de espíritos que desencarnam sem conhecimento espírita. E é curioso que muitos vão tomar contato com com o espiritismo depois da morte. É muito interessante isso. Então, hoje, a preocupação é atender espíritos necessitados. E, portanto, vários capítulos do Livro dos Médiuns não precisam ser estudados a fundo. Pode-se passar por eles sem grandes estudos. Em compensação, outros, como, por exemplo, influência moral do médium, né? Isso deve estar bastante detalhado para que a gente evite problemas, né? Começar um grupo mediúnico é uma grande dificuldade, e o novato principalmente. Então, não se colocam pessoas novatas em reuniões mediúnicas, coloca-se na reunião de estudos. Não sei se ficou claro, é claro que a gente pode continuar falando muito disso, mas basicamente é isso. O novato não começa com mediunidade, começa com o estudo das obras básicas e depois com livros que levem ao conhecimento da mediunidade. Abrir o canal mediúnico sem mudança de conduta moral pode ser um risco muito grande, sobretudo se a pessoa apresenta, como você citou, a mediunidade aflorada. Então, pessoas que se apresentam pela primeira vez num centro espírita com mediunidade aflorada, sem conhecer nada de espiritismo, é um tremendo risco. A gente recomenda, então, um tratamento de passes para atenuar as percepções, inicialmente. Os espíritos conseguem atenuar essas percepções, porque nós sabemos que a mediunidade está, sobretudo, no corpo. Está no corpo, está na glândula pineal e está, por exemplo, no sistema nervoso. O Kardec dizia que o sistema nervoso de médiuns é menos encapado. E na pineal, foi André Luiz que nos alertou, Kardec não falou em pineal, que os cristais que, depois de murchar a glândula pineal, passam a refletir os pensamentos. Nós sabemos que o cristal, ele é, quando individualizado, ele tem a propriedade de emitir determinada frequência. Um cristal que a gente chama de piezoelétrico. Então, toda rádio, toda TV tem um cristal da chamada onda portadora, que leva a informação de todos aqueles que vão falar no microfone. Essa portadora é uma frequência fixa. A frequência da Rádio Boa Nova, aqui no Brasil, em Guarulhos, é 450 Hz.
onda média, e ela serve de portadora. Ora, quando a gente começa a fase da puberdade, né, a glândula murcha e esses cristais se multiplicam na mente. São cristais minúsculos, porque a glândula pineal tem o tamanho de um feijão. E esses cristais são responsáveis, por exemplo, pela sintonia de várias frequências do pensamento. E começar a trabalhar mediunicamente sem conhecer a doutrina espírita, a gente pode entrar em contato com coisas que não têm interesse para o espírito eterno. Obrigada, Américo. Não sei se Boa ficou claro, resposta. falei Muito claro. demais. Boa noite, Marisa. Américo. Tudo bom? Assim, a gente está fazendo a nossa reunião mediúnica, mas nós não temos, aliás, no momento nem estamos fazendo a reunião, estamos só estudando. Não temos muita prática. E surgiu uma oportunidade da gente fazer um estágio num outro grupo mediúnico. Eu gostaria de saber como que a gente deve se comportar durante esse estágio. O médium, o dialogador, como é que é aqui? Isso é para mim? É. Opa. Pode repetir? Sim. O nosso grupo foi convidado a fazer um Não, não, estágio. não, não. Se pode repetir o mesmo respondedor. Eu Pode. escutei, eu entendi. Eu entendi a sua pergunta. Isso é um desafio, mas eu acho que participar de reuniões que já existam para o novato é interessante. Nós estamos com um problema desses lá no nosso centro. Com a pandemia, nós perdemos vários esclarecedores, não por morte, por ausência mesmo. Sim. E, e é preciso formar. E quando a gente forma, a gente tem vários grupos, eu tenho que formar para vários grupos. E as pessoas não têm tempo de frequentar antes, às vezes, mas o ideal seria justamente isso, que as pessoas passassem a frequentar um grupo que já existe, observando, né, para ver se é aquilo que elas querem. Não era assim antes da pandemia. Antes da pandemia, nós tínhamos um curso regular, um curso também complicado de fazer, porque nós somos um centro pequeno, diferente na federação ou nas federações, onde há, pelo menos aqui no Brasil, onde há várias salas, várias pessoas entram num primeiro ano, eventualmente no segundo, e no terceiro começam a fazer ensaios mediúnicos. O ideal seria alguma coisa desse tipo. Nós não tínhamos essa estrutura, então fazemos um curso circular. O que que é? A pessoa via as três obras básicas, ou uma parte das três obras básicas, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, para tomar contato com doutrina, caso fossem novatos, e depois a gente estudava, num segundo ano, a gente estudava livros específicos, Desobsessão, do André Luiz, os capítulos iniciais de Os Mensageiros, e no terceiro ano começávamos a estudar melhor, começávamos a fazer prática. Aí não tinha ninguém para entrar, a gente não podia admitir ninguém, porque e mesmo quem entrava no segundo ano não pegava as orientações do primeiro. Então a gente precisa entrevistar a pessoa para saber se ela tem algum conhecimento mínimo para introduzi-la no estudo dos livros específicos sobre mediunidade. Essa é uma das dificuldades do centro pequeno. Então, para centro pequeno, eu recomendo ter um grupo só, eventualmente dois. Um grupo que ajude a preparar trabalhadores e, ao mesmo tempo, trabalhe e prepare trabalhadores para o outro grupo também. Agora, ter 6 grupos mediúnicos é complicado administrar. Eu não sei o que o Orson pensa, mas eu me lembrei do Richard Simonetti, que foi citado pelo Orson, e que chegou a ter 98 grupos mediúnicos no centro. Eu não sei como é que ele administrava isso, realmente, porque dá um trabalhão E administrar. Fala, há Marcos. que considerar, né, que o Amor e Caridade é uma instituição muito grande, né? Então ele formava dirigentes, esclarecedores, mas mesmo assim, América, é uma quantidade muito grande para administrar. Precisa ter muita confiança
os condutores dessas reuniões, né? Se a gente puder concentrar no menor número, é que o Amor e Caridade realmente é um grupo muito grande. Bauru tem reuniões de manhã, à tarde, à noite, todo dia, né? Quer dizer, imagina isso. Lembrou Sim, bem. mas assim, a minha pergunta seria no sentido assim, vamos supor, eu sou doutrinador, eu vou nesse grupo fazer o estágio. Eu participo, eu só observo, como que é que funciona? Nós fazíamos o seguinte, né, isso pode variar de casa para casa, mas nós, nas primeiras reuniões, para identificar as percepções que as pessoas tinham, ou tinham a época em que fizeram as primeiras conexões, né? A gente perguntava, deixava 5 minutos uma música tocando, luz apagada, uma folha de papel à frente de cada pessoa iniciante, mas que já tinha o conhecimento básico de doutrina. E naqueles 5 minutos, eles iam escrever as percepções que eles tinham, né? Eles faziam isso uma primeira reunião, uma segunda, uma terceira. Sempre que fazíamos um novo experimento, a gente aumentava o tempo. Começava com 5 minutos, passava para 10, para 15, para 20 e para 25 minutos, por exemplo. E, portanto, nós teríamos 5 relatos de cada pessoa. A pessoa era obrigada a escrever o nome completo dela, a data daquelas percepções e relacionar essas percepções. É assim que a gente pode começar a fazer, para observar as tendências de cada um. Então, ao final da reunião, o dirigente, que precisa ser também uma pessoa com experiência maior do que a dos outros, porque é essa pessoa que vai orientar, ela deve examinar esses relatos fornecidos e identificar, por exemplo, aqueles que têm uma lacrimação muito grande, um bocejo acentuado durante esses 5, 10, 15 minutos. A mão esquenta, fica muito quente, às vezes fica fria. Essas pessoas, elas vão dizer o que elas sentem, né? A gente vai juntar isso. E existem aqueles que vão dizer assim: nossa, eu tinha uma vontade de chorar, mas não chorei, mas tive vontade. Se eu pudesse, eu chorava. Eu tinha vontade de falar, mas não falei. Eu parecia que ia vomitar na hora que eu comecei a fazer a percepção, né? Então, essas pessoas provavelmente são candidatas a médium psicofônico. E tinha aqueles que não sentiam absolutamente nada. Vão ser esclarecedores. Então, quem não tem percepção pode trabalhar no esclarecimento. Agora, para fazer o esclarecimento, tem que ter pré-requisito. Tem que ter facilidade para falar, pelo menos uma regular ordenação de ideias. Então, esse treinamento que vocês estão começando, vocês podem fazer isso, distribuir folhas de papel para que eles relatem as experiências. Um detalhe aqui: não pode ter cola. E ninguém fica sabendo o que o outro escreveu. E por que isso? Porque às vezes aparece alguém lá que fica em situação menor, porque não tem a percepção do que está do lado, mas mediunidade não tem mediunidade igual, todas elas são diferentes. Então, só o dirigente conhece os relatos de todo mundo. Essa é uma coisa que pode ser feita. Ok, muito obrigada. Célia? Oi, gente, boa tarde. Posso falar? É Marcele. Pode sim. E muito obrigada pela discussão, está sendo super enriquecedora, viu? Obrigada até por organizar esse encontro. Eu participo do JG Platts aqui na Holanda e em São Paulo participei do Grupo Espírita Ama, ali na Lapa. E a gente passei por esse processo realmente de 3, 4 anos dos estudos das obras até chegar na fase de prática mediúnica, né?
que realmente começou com um grupo, sempre grupos pequenos, e a gente fazia os exercícios guiados, né, pelo instrutor ali da noite. Chegou a um determinado momento que cada médium foi apresentando o seu perfil, né? E dentro desse grupo, realmente havia uma predominância da psicofonia. Eu, porém, me enxerguei numa posição de sim, havia uma psicofonia, mas uma tendência maior para a psicografia. E aí houve, pelo menos para mim, uma dificuldade da prática dessa psicografia num grupo que estava predominantemente de outro perfil. Então, queria ouvir da experiência de vocês quando há assim uma identificação do perfil do médium, como depois continuar desenvolvendo isso, e principalmente já estudando as obras há uns 10, 15 anos, como o médium da psicografia especificamente, mas acho que isso até valeria para outras características, perfis, como aumentar a precisão na captação da mensagem que é transmitida, né? Às vezes a gente falha, fica assim numa palavra, não é exatamente aquela palavra, mas é próxima. Como melhorar essa precisão e como desenvolver num grupo que é heterogêneo? Posso começar aqui? Houve uma, Desculpe, eu uma não falha aí. direcionei a pergunta para ninguém, fiquem à vontade, quem se sentir à vontade para responder. Eu vou começar, depois o Américo completa. O Américo tem muito mais experiência do que eu nessa área aí. O Américo está atuante nas reuniões mediúnicas, eu não, né? Então, é muito interessante, porque, como o Américo citou na resposta anterior, não há dois tipos de mediunidades iguais, nem tampouco dois médiuns iguais, né? Cada um tem a sua característica própria, oriunda de vários fatores, né, que se alteram, se aprimoram com o tempo, etc. Então, é muito interessante a sua pergunta, porque ela requer aí uma observação bastante atenta e, naturalmente, esse aprimoramento que você se referiu, ele será fruto de exercícios continuados, do aprimoramento em si mesmo, né? Nós todos somos convidados a nos aprimorarmos intelecto-moralmente. E o médium acresce, além do compromisso intelecto-moral que todo ser humano tem, o dever de procurar e aplicar a si mesmo, o médium acresce a sua sensibilidade, a sua percepção. Então, o contínuo uso desse critério de sempre buscar aprimoramento, de sempre perseverar nesse caminho, e principalmente se entregando ao exercício, fará com que o médium se localize no tempo e no espaço, na sua própria conquista pessoal, nessas questões todas que você também levantou. A sua pergunta foi muito clara, ela foi uma pergunta muito bem explicada, né? Trazendo até na própria pergunta a resposta para todos nós, porque você perguntou como identificar aí o perfil, né? Como aprimorar esse perfil. Então, isso é fruto de observação e bastante treinamento. Eu me permito aqui dizer uma vivência pessoal, né? Não como exemplo, mas apenas para citação. Eu sou palestrante há muito tempo, né? E percebo que a minha intuição tem demonstrado muito progresso. Isso me ajuda muito nas abordagens. Então, eu não sou médium explícito, né? Mas eu percebo que intuitivamente eu tenho conseguido progressos continuados, que eu não ouço nada, eu não escuto nada, não vejo nada, não é psicofonia, mas é uma certa agilidade em falar. Digamos que quando eu estou fazendo palestra, a fluência não é minha. Mas isso é porque eu faço palestra quase que diariamente. Então, isso me ajudou a desenvolver essa capacidade de fala, que naturalmente conta com o auxílio dos espíritos, e esse critério vale, né, para outros exercícios mediúnicos sempre necessários, né? A gente se aprimora naquilo que a gente se dedica. Quando a gente se dedica muito a uma coisa, a gente se especializa, a gente vai melhorando, vai aprendendo, vai observando ângulos que antes não percebia.
Então, isso realmente é um papel muito importante. Mas o Américo deve ter acréscimos importantes aí, por causa da experiência, ele está na ativa com as reuniões mediúnicas, né, Américo? Vamos lá. Esse assunto realmente é complicado, né? Eu tenho também alguma experiência nessa área, ou melhor, eu não tenho experiência nessa área da psicografia, né? Eu me lembro que uma vez apareceu uma pessoa que tinha essa característica, né? E queria muito, né, saber a minha opinião sobre os seus textos e tal. Ah, tudo bem. E um dia aparece o sujeito lá no centro com 3 pastas AZ, assim, nessa largura, né? 3 delas, com tudo que ele escreveu. Ó, eu trouxe aqui para você dar uma lida. Escuta, impossível, impossível isso. Ou seja, hoje em dia, a psicografia, ou ela é para trazer novas revelações, e se é para trazer novas revelações, o sujeito tem que ser Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, né? Se não é, a psicografia hoje vale, na minha opinião, para atender relatos de espíritos que desencarnaram e que queiram comunicar suas páginas a quem está aqui. Fora isso, não tem muito sentido, porque ou ela vai reformular a obra de Kardec, ou vai acrescentar coisas à obra de Kardec, como fez a obra de André Luiz, ou então ela vai atender aquele aquela característica que o Chico também tinha. Ele não só recebeu informações doutrinárias adicionais, como também atendeu, e há isso em vários livros, às necessidades das famílias que perderam entes queridos. Então, a psicografia só tem essas duas possibilidades. Eu acredito que a sua possibilidade é justamente a segunda, eventualmente atender aos espíritos que desencarnaram e queiram dar notícias. Só que o telefone, segundo Chico Xavier, tem que tocar do plano espiritual para a Terra. Por isso que Chico não recebia parente de todo mundo que ia lá. Aliás, como era um médium só, ia muita gente, a grande maioria ficava sem mensagem. Então, eu acho que se a casa espírita está disposta a abrir esse trabalho, tudo bem, não há problema nenhum. Então, outros companheiros que apresentem a mesma característica mediúnica podem desenvolver a psicografia também. Então, é preciso um estudo seguido da psicografia, né? Primeiro o estudo, depois a psicografia. O estudo une o grupo, dilata as percepções, há uma frase do Emmanuel que está no livro Consolador, a de número 121, diz assim: o estudo perseverante, com esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo da amplitude da intuição. Ou seja, a intuição você não compra na farmácia em gotas, nem comprimido, nem em plastro. Intuição é a conquista. O Orson conquistou a intuição porque trabalha muito fazendo palestra. Então, quem quiser ter boa intuição tem que trabalhar muito escrevendo. Então, se o centro espírita está disposto a aproveitar essa característica mediúnica, nem problema nenhum. Mas eu acho que, por enquanto, nós não temos revelações a serem trazidas aqui à Terra, pela maioria dos psicômetros, ou psicógrafos, desculpe. Agora, às vezes as casas não querem isso. Eu, por exemplo, eu não quero treinar nenhum médium psicógrafo, porque dá um trabalhão e tem que conferir tudo e tem que acompanhar durante muitos anos antes de começar a produção para atender as pessoas, na certeza que quem vai lá vai ter uma mensagem, pelo menos minimamente factível, né? Com alguma informação que não foi fornecida antes, né? Sem que o médium conheça a pessoa que está lá fazendo pergunta. E se for um parente, um amigo, e o médium sabe um pouco da história pessoal daquela família, já vai interferir. Então, isso é muito complicado de administrar. Eu realmente, como a gente já tinha 6 grupos mediúnicos para atender espíritos necessitados, a gente não quis formar nenhum trabalhador na área da psicografia. Isso vai depender de cada casa. Eu conheço uma casa em São Paulo, no bairro da
se o bairro. Mas eu conheço a casa em São Paulo, eu conheço algumas pessoas, eu reconheço seriedade e que fazem esse trabalho, né? Mas eles optaram por isso. Ô, Américo, então, se um médium tiver psicografia e estiver participando da mesa mediúnica, eventualmente ele poderia receber alguma comunicação de algum espírito sofredor ali? Sofredor com psicografia é complicado, porque ele vai registrar o sofrimento e o esclarecedor não vai conseguir ler para falar com ele. É. Se ele tiver que receber, os sofredores precisam falar e ouvir. Então, ele pode receber a psicografia final da mentoria. A nossa experiência na comunicação final da mentoria, os mentores são muito simples, né? Quer dizer, eles não falam muita coisa, agradecem o grupo, propõem que o grupo se reúna mais tarde, durante o sono, para continuar as tarefas, quem conseguir, quem quiser, né? Mas nós não temos isso de psicografia ao final. Então, mas pode ser, eles podem receber uma mensagem psicográfica da mentoria e depois alguém lê, ao invés dela ser psicofônica, né? O André Luiz recomenda uma mensagem da mentoria no início, outra no fim. A do final, não a do início. A do final pode ser a psicografia, na minha opinião. A do início não, porque a comunicação inicial tem que ser bem rápida, porque os espíritos sofredores estão ali. Eles não estão muito interessados em conversa, tem em si em resolver as suas dores e aflições. Américo, nós tínhamos aqui, está me ouvindo? Sim. Nós tivemos aqui uma experiência de uma médium, ela era médium de psicofonia, mas ela também psicografava uma vez ou outra um poema. Tinha um espírito que sempre se comunicava com ela e deixava uns poemas muito bonitos. E, quer Legal. dizer, Tudo bem. também é uma das possibilidades que acontece através dos Isso. psicógrafos, É. né? Desde que ela tenha afinidade com poetas, né? E se eu for escrever poema, não sai É, nada, porque nem é, uma simples trovinha eu consigo, eu é um tipo consigo. específico de mediunidade, né? E se por acaso essa pessoa, eu esqueci de terminar com essa informação. Se uma pessoa tem determinada mediunidade num sentido, ela pode desenvolver outro. Kardec prevê isso no livro dos médiuns. Então, se ela é médium psicógrafo e não tem essa atividade na casa, ela pode se tornar uma médium psicofônica com treinamento. O fenômeno de transmissão de pensamento é o mesmo. Ou ela escreve, ou ela fala. Não tem problema nenhum. O Kardec prevê isso no livro dos médiuns. Bom, É magnífico, né? Pensar sobre essas questões todas tão abrangentes. É magnífico, realmente, a gente abre uma perspectiva enorme, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta agora? Eu tenho mais um aqui. Eu vou lançar a pergunta, certo? E o Orson ou o Américo responde, ou então os dois, né? Cada um, de acordo com o conhecimento, né? Vemos com frequência médiuns dotados de faculdade mediúnica, ostensivos, desistirem do compromisso. Há algum prejuízo nisso? Isso acontece até com muita frequência, né? Há médiuns que abandonam o compromisso. E realmente, às vezes, médiuns de grande produtividade, médiuns com grandes trabalhos que se desviam, se deturpam, ou não querem compromisso e abandonam mesmo. O prejuízo é do próprio, né? Ele está perdendo a oportunidade, está deixando a oportunidade de aprender. A mediunidade é um recurso didático de aprendizado gigantesco, né? Então, o maior prejudicado aí é o próprio, porque ele tem a faculdade, ele veio com o compromisso e abandona. E vai ter que rever isso. Não há castigo por causa disso. Não existe castigo nos códigos divinos da lei, né? Que existem são desdobramentos, consequências, e a intensidade desse prejuízo vai depender muito da consciência da pessoa, né? Nem sempre a pessoa compreende o compromisso, né? Nós temos pessoas que, embora, como disse o América,
ela é radicada organicamente, nem todos têm consciência do compromisso trazido na reencarnação com a mediunidade. Não compreendem a abrangência do papel que eles podem exercer ali com a mediunidade. Então, estão perdendo uma oportunidade de aprendizado e de solidariedade, de atuar em favor do próximo. Os caminhos mediúnicos são muito variados, são diferentes entre si, mas é um compromisso de trabalho. O prejudicado maior é o próprio que abandona, porque ele perde a oportunidade de aprendizado e de ser útil com a sua ferramenta, deixada ao relento, digamos, ou esquecida na ferrugem. América. Você disse bem, não há castigo se a gente não fizer aquilo que programou, mas a consciência começa a nos cobrar, né? E isso pode acontecer. E às vezes não acontece, a consciência não está nem aí. Agora, você disse bem, quando a pessoa tem uma experiência maior, foi preparada para isso, bem, aí pode ser que ela tenha responsabilidade. Eu me lembro de uma historinha que está no livro Reportagens de Além Túmulo, e que tem o título de O Trabalhador Fracassado. Ele nasceu para trabalhar na mediunidade. Esse era o compromisso. É diferente daquele que tem, às vezes, alguma característica, mas não quer desenvolver, e se ele não desenvolver, não acontece nada. É diferente. Quando a pessoa vem com a tarefa, é semelhante àquela história que Jesus falou dos famosos talentos, né? A parábola dos talentos é uma referência a isso. Um recebe um, outro dois, outros cinco. O que recebeu 5 multiplica por 2 os talentos, o que recebeu 2 multiplica por 2, e o que recebeu 1 devolve só 1. O que significa isso? Que as habilidades são diferentes. Então, quem recebe 5 talentos é porque já tem habilidade para desenvolver novos. Quem recebe 2 tem menos, mas também tem habilidades para desenvolver. E quem recebe 1 também tem habilidades para desenvolver, mas um só talento, porque não tem ainda muita experiência. Mas o Efraim, ele nasceu para ser médium e voltou à vida espiritual sem ter feito absolutamente nada. É interessante o estudo, inclusive, dessa mensagem. Vou repetir o livro. Reportagens de Além Túmulo, por Humberto de Campos. Chico Xavier é o médium. Esse livro é de 1943. E o Efraim, quando chega à vida espiritual, percebe que, ao revisar a sua encarnação, perdeu uma grande oportunidade de ser útil através da mediunidade. E, é claro, se preocupou, ele queria corrigir isso de alguma forma. E foi até aos instrutores na vida maior, do outro lado da vida, para saber quando é que ele poderia reencarnar para voltar a trabalhar na mediunidade. Agora ele percebia a importância do que não fez e agora quer fazer. E o Espírito disse: você precisa entrar na fila, né? E quantas pessoas tem na fila? É textual, 200.000, 500 e poucas. 500.000, 500 e poucas candidatos à mediunidade? Então você tem que entrar na fila. Tem gente na frente. Então, pode ser que a oportunidade perdida nos desloque para muito depois a oportunidade de fazer o trabalho que não foi feito, né? Então, cada responsabilidade tem a sua... Por isso que o Orson usou uma palavrinha que eu não estou lembrando agora, que é exatamente isso, que mede o compromisso, né? Tem gente que não tem compromisso mediúnico. Tem uns que têm mandato, é diferente. Chico Xavier tem mandato. Ivone Amaral Pereira tinha mandato mediúnico. Eles nasceram com essa finalidade e de produção de grande quantidade de resultados. Divaldo Pereira Franco também. Mas nós, no nosso nível aqui, nós não temos mandato, a gente tem uma tarefinha para fazer, é que nem ter recebido um talentinho só para ver se a gente aproveita, né? Obrigada, Américo. Mas eu vou lançar outro desafio para você. Você falou sobre os mandatos, né? Na mediunidade, tem uns que tem mais. Eu queria que você falasse somente alguns critérios aí que a gente tem compromisso mediúnico. O médico com compromisso mediúnico. São só os grandes médiuns, né? Eu conheço Ivone do Amaral Pereira,
conheço Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, a gente podia colocar... Quem mais aí me ajuda, Orson? Quem mais que a gente podia colocar nessa história? Nós temos aí o Espartaco em São Paulo, que você conheceu pessoalmente, né? Sim, Que foi sim, o próprio Raul Teixeira pode ser incluído também, embora sim, sim. a limitação atual. E são médiuns com compromissos que a gente percebe claramente o compromisso assumido mesmo, né? Da mesma forma que a Eulália gente vê. Bueno, desculpe, Oi? desculpe, eu interrompi. Eulália Bueno, desculpe. Eulália A Bueno, não Eulália conheço. Santos, né? Ah, Isso. Eulália, isso, Eulália. É de São Vicente. Eulália é uma grande trabalhadora, tem uma grande instrução. Ela é portadora de muito conhecimento e sempre falando com clareza, né? Excelente instrutora mediúnica, sem dúvida nenhuma. Peixotinho. Também. Tem a Marisa, lá do Rio de Janeiro, Marisa, ixi, esqueci o sobrenome dela. Braga? Hã? Marisa Braga? Marisa Braga. Maíse, Marise, não Maíse. Marisa. Aí, Marise Braga, isso mesmo. Ela é médium também. E fala muito bem também. Faz É, boas palestras. Maíse Braga. Peixinho, que desencarnou, E da o Bahia. Peixinho, lá na Bahia. Aurélio Sueli Caldas Miranda. Schubert. Sim. A própria, a que Temos faleceu da AME, como é que é o nome? A doutora Marlene Nobre. Marlene. Tem tanta gente. Isso. Sérgio Felipe, que para mim vai deixar um legado frutuoso, né? Sim. Haroldo Dutra, pelo amor de Deus, né? Tantos ícones, Sérgio Lúcio, tanta gente que está aí levando o espiritismo, né, Sueli pro... Schubert, Sueli Schubert, Sueli Caldas Caldas, Schubert. Sem dúvida. tem a senhora grandes Salomão, nomes. lá em Juiz de Fora. Eu esqueço o primeiro nome dela, que o sobrenome é Sueli Salomão, lá em Caldas Juiz de Schubert. Fora. Ali o Ah, Carlos Salomão? Schubert. Não, Salomão, em Juiz de tem Fora. Eu não lembro Salomão, o é a nome dela. gordinha, né? É aquela do cabelo branco, É, maravilhosa, né? isso. É, Esqueço o nome dela. Esqueço o nome dela. Sem Ela está com falar idade em bastante avançada. é, Jerônimo, aquele... Albuquerque, Albuquerque, É o gigante deitado, Jerônimo. Gigante Mendonça. Deitado. Jerônimo Mendonça. Isso, Jerônimo Mendonça. Jerônimo, eu estou falando, falei Mas Obrigado, Albuquerque. minha gente. posso perguntar uma coisa? Da pergunta de Maria, eu queria entender de Maria o que tipo de critério, o que é que ela queria dizer em relação a critério para a pergunta dela. Era isso que você queria perguntar, Maria? Isso, as observações que eles têm para a gente, né, para abordar para a gente, né, de um compromisso mediúnico. Mas essa clareza que foi citado aí de todos eles, né, a marca registrada, né, que está de Valdo e em todos os outros que foi abordado aí. Uma vez Divaldo Franco falou, Maria Moraes, eu acho que lembra, de um dos primeiros, acho que fez em Hoorn, na sua cidade, Maria. Foi um lugar aí perto de Amsterdã. E Divaldo falou que todos nós que aqui estamos na Holanda, de alguma forma, temos, é, temos um certo compromisso, né? Porque não é à toa que estamos aqui, né? Trazendo o espiritismo para essas bandas, ou salvando os espíritas brasileiros, os afins brasileiros que se sentem aqui fora da pátria do Evangelho e precisa desse pão, né? Digamos, desse fermento. Então, eu acho que, de qualquer forma, nós temos um tiquinho, mínimo, de responsabilidade também. Né? A Fale para respeito, mim. a respeito do critério que a Maria citou na pergunta, que o Américo respondeu também,
Eu me permito aqui lembrar, eu até passei para o Américo ontem, nós estávamos conversando sobre essa live de hoje. Existe no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá no capítulo 26, o item 7, falando sobre os médiuns atuais, né? E, resumindo o texto que está lá, os médiuns existem por quê? Está definido em 3 itens. Eu acho que esses 3 itens resumem essa conversa aqui. Os médiuns existem, primeiro, para serem intérprete dos espíritos para a instrução dos homens. Veja que o compromisso é muito grande. Serem intérpretes para a instrução. Sendo intérpretes, tem que ser leais, tem que ser honestos, tem que ser sérios, comprometidos, né? Para lhes mostrar o caminho do bem, seria o segundo item. Veja, o médium tem que exemplificar, mostrar o caminho do bem. E com isso nós caímos no terceiro critério, conduzi-los à fé. Então, a seriedade do médium, o compromisso do médium, produz esses 3 itens. E a gente vê médiums que se perdem, né? Em vaidades, tropeços, em personalismo, eles acabam dando mau exemplo. Então, é uma instrução que fica falseada, gera descrédito, e, ao mesmo tempo, não conduz ao bem. Veja que é o contraponto aí, é o outro extremo da questão. Então, esses critérios da mediunidade séria são esses que estão ali definidos no capítulo do Evangelho especificamente, por que existem os médiuns, né? Muito bom, Orson. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu ainda tenho aqui duas que me enviaram. Maria, gostaria de fazer uma pergunta. Sim, à Pode vontade, ser? Cláudia. Para um dos dois, né, palestrantes. Boa noite a todos. Desculpe ter entrado em atraso e ter interrompido o amigo. É o seguinte, quando ocorre uma pessoa pertence a uma reunião mediúnica e ela tem um problema de saúde, ela se afasta durante uns 4 meses, 4 a 5 meses. Para retornar, ela precisa fazer um estudo, uma reciclagem, ou somente ela precisa participar de palestras, tomar passes, coisas assim. Vocês têm assim uma ideia de qual o prazo para a pessoa se recompor? O Américo, como você está na ativa com as reuniões mediúnicas, você deve ter vivido essa experiência muitas vezes na Sociedade Espírita Mãos Unidas, né, com médiuns que se ausentam por motivos variados, não só enfermidade. Acho que a sua experiência aí vale muito agora, responder essa questão. Eu ia passar. Olá, Isso varia de dirigente para dirigente, né? Cada um tem uma ideia, porque não está escrito em lugar nenhum. Eu, pelo menos, não estou lembrado. Estou tentando lembrar se tem no livro Desobsessão essa orientação. O livro Desobsessão é o nosso manual de procedimentos. São 73 capítulos, mas se juntar tudo dá centenas de dicas de informações a respeito. Eu não estou me lembrando nenhuma dica a respeito disso. E depende do caso. Por exemplo, minha esposa teve 3 filhas em gravidez prolongada, né? A orientação dos espíritos é que a grávida não fique nas reuniões mediúnicas no círculo de maior influência, ou seja, junto à mesa, mas ela pode sentar-se e acompanhar as reuniões fora da mesa, né? Quando está grávida, sobretudo quando descobre a gravidez, que hoje dá para descobrir muito rapidamente, mas antigamente não dava, né? Não tinha exame para detectar isso. E nós sabemos que a influência espiritual sobre o feto, quando ela é negativa, ela pode atrapalhar o desenvolvimento. Aliás, Mara teve 5 gravidezes e em 2 delas houve um aborto natural entre a primeira e a segunda filha. Então, toda vez que ela ficava grávida, ela saía fora da reunião.
mas era atuante, estudava, manteve os grupos de estudo durante a gravidez, manteve o trabalho na evangelização. Então, não tinha sentido, depois que ela estivesse liberada daquele período de amamentação, que ela não pudesse voltar às reuniões em seguida, sem nenhum preparo. Agora, tem gente que some, a gente não sabe o que a pessoa fez, a gente não conhece a pessoa. Aí é bom tomar um passezinho para harmonizar, voltar a estudar um pouquinho, para ver se aquela vontade de trabalhar aparece, porque o compromisso ele é importante, porque nós temos um talento a ser multiplicado e nós não vamos ser punidos, mas a gente pode perder a chance de pegar esse talento de volta numa próxima vida, né? Obrigada, obrigada, Manu. Questão muito comentada, né? Falada, questionada. Na reunião mediúnica, a gente que dirige, toma conta, né? O médico que se afasta para retornar. Então, tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Tenho aqui mais uma. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se Sim, pode fazer, querida. eu não quero direcionar a pergunta. Eu queria falar um pouco sobre comunicações, como a gente já falou ali sobre a psicofonia e a psicografia, e a gente sabe nas manifestações, às vezes aparece, até que a minha pergunta pode ser que está fora do que a gente está estudando hoje, mas como hoje tem a oportunidade de duas pessoas que podem esclarecer isso, então eu vou perguntar. Aparecem espíritos que, ou por raiva, não querem se comunicar, ou podem ser também que são espíritos que são mudos. A minha pergunta aí, quando aparecem esses espíritos que eles se manifestam, mas têm dificuldade de, de falar. Eles ficam aí, mas não querem ajuda, mas não sabem o que querem e como manifestar. A minha pergunta é como ajudar esse espírito que a gente não sabe o que quer, como orientá-los e como começar a conversa com um espírito desse tipo. Muito boa pergunta, Melinda. Essa pergunta é muito apropriada, né? Porque as reuniões mediúnicas oferecem a possibilidade de variadas comunicações, né? Ali temos surpresas a cada reunião, que são situações, às vezes, até inéditas ou situações inesperadas. Então, esse caso citado por você, de um espírito que porventura tenha sido mudo na última encarnação, tem dificuldade de falar por vários motivos, né? São muitos os motivos que podem impedir uma pessoa de falar, não só a mudez. Então, o espírito se manifesta, está tentando se comunicar normalmente com ruídos, com grunhidos, né? Com gestos, talvez. E o esclarecedor sabe, ele não está vendo nada, ele é um cego no meio do tiroteio, né? Então, o esclarecedor tem que desenvolver uma certa perspicácia aí para tentar comunicar-se com o espírito que ali está. Eu e Américo, nós temos apresentado aí um seminário falando com os espíritos que toca diretamente nesse assunto. O Américo tem história para contar sobre isso, né? O Américo tem experiência desses casos que acontecem mesmo, de espírito que não consegue se manifestar. Então, eu vou passar para o Américo, porque o Américo é um expert nesse assunto, porque eu falando com os espíritos traz justamente a experiência dele no atendimento a espíritos nas mais diversas condições que se apresentam numa reunião mediúnica. Então, Américo, essa resposta é para você mesmo. Seminário, isso aí. Então, Ermelinda, dá a impressão que a gente não consegue atender uma pessoa que não consegue falar, né? Eu, durante muitos anos, passei um apuro danado. O médium começava. O que ele disse? Ele está com uma dificuldade de fala. Eu comecei a relacionar essas dificuldades
e dar um nome para elas, né? Para a gente entender o que tinha que fazer, né? Então, nós começamos, por exemplo, lembrando dos zoantropos. Quando um zoantropo, que é alguém que perdeu a forma humana, ou por hipnose, ou porque quis modificar o seu perispírito para determinada forma assustadora, né? Chama-se zoantropo, perde a forma humana. Então, o zoantropo, quando tem focinho ou tem bico, não consegue falar, não consegue articular. Mesmo que ele articulasse antes de ter a forma animal, no rosto em particular, ele não consegue, porque para articular precisa ter uma formação típica do ser humano para falar. Depois relacionamos deficientes auditivos, né, que não aprenderam, tiveram muito cedo a deficiência auditiva e acabaram não aprendendo a falar. Hoje em dia tem muita terapia para fazer a pessoa que não ouve falar, mas antigamente não tinha. O sujeito nascia com deficiência auditiva, ele era praticamente um mudo, porque como ele não ouvia, ele não conseguia entender os sons, né? Mas uma doença na garganta também pode fazer esse problema, provocar esse problema do espírito não conseguir falar. Ele pode estar enforcado também, ter sido enforcado, e por algum tempo ele sente aquela pressão na região que foi utilizada para o enforcamento, que normalmente é o pescoço, né? Ele pode ter sido estrangulado, às vezes até decapitado, ou ter a língua cortada, ou ainda estar com a boca costurada. Uma vez eu já tinha relacionado esses tipos, né? E uma médium começou lá. Aí eu já tinha relação na cabeça. Você tem, eu não perguntei para ele se ele tinha a forma de zoantropo, né? Mas ele podia não saber o que é isso. Então eu perguntei, você tem uma, uma forma animal no rosto? Ele falou, fez com a cabeça assim. Aí eu perguntei, continuei, tem deficiência auditiva? Doença na garganta? Deficiente da fala? Enforcado? Decapitado? Língua cortada? Eu não sabia o que falar, né? Aí a médium, desesperada, né? Que a médium fica desesperada com o esclarecedor não acerta. Ela pegou a mão assim, na mesa, em cima da mesa, e fez isso aqui, ó, como se quisesse escrever alguma coisa. Eu captei a mensagem, peguei uma folhinha de papel, dei lápis e papel para a médium que estava em transe, ela não saiu do transe, ela conseguiu escrever. Alguns médiums não conseguem em transe escrever, a não ser que seja psicógrafo. E escreveu boca costurada. Eu nunca esperava isso, né, acontecer isso. Depois nós tivemos outras experiências com pessoa entubada e tivemos experiência também com pessoa que foi amordaçada. Então, quando a pessoa está com a boca costurada, você fala assim, mas boca costurada como? Mas espírito tem boca? Claro. Quem vê um espírito tem olho, nariz, boca, orelha, cabelo, né? E fala. E se costurarem a boca dele na vida espiritual, ele não vai conseguir falar. Mas isso é uma obstrução. E obstrução, normalmente, quando você tira a obstrução, ele fala. Ou, eventualmente, ele tem dificuldade para falar se aquela obstrução demorou muito para ser removida. Então, eu disse ao espírito que a gente ia remover a obstrução da costura e assim que ele se sentisse livre, que ele falasse alguma coisa. Passou um tempo, os espíritos fizeram uma ação para tirar isso e ele começou a falar, né? Então, é possível conversar com espíritos que têm obstruções. Os outros, a gente também pode conversar, mas só pode fazer, é preciso comunicar ao espírito que ele precisa responder ou sim ou não, porque é a única coisa que ele pode fazer se ele não fala, né? Então, ou ele faz sinal de sim ou sinal de não. E aí a gente só faz pergunta. Não dá para perguntar alguma coisa que não tenha uma interrogação no final. Quer dizer, não pode falar alguma coisa ou fazer uma afirmativa e esperar que ele responda. Tem que fazer na forma de pergunta
que tenha como resposta o sim ou não. Então, já aconteceu várias vezes, o espírito não consegue falar, há uma combinação entre os médiuns e os esclarecedores, e os médiuns avisam o esclarecedor qual é o tipo com um sinal, tá? Tem 6 sinais só. O sinal para quem tem zoantropia é um sinal de garra. O sinal para quem tem algum problema na região faríngeo é um sinal da helicoidal do DNA ou da medicina, ou seja, tem um problema médico aqui nessa região que ele não consegue pronunciar, mas ele não tem deformação no rosto. Tem mais coisas para falar, mas eu vou me limitar, senão vai dar seminário aqui. E aí a gente combina com o espírito. Você consegue fazer um sinal de 5 com a cabeça? Quase sempre eles fazem um sinal sonoro também. Parece que é uma linguagem universal. Para sim. E aí a gente pergunta, você consegue fazer um sinal de não com a cabeça? Ou seja, ele consegue. E aí você pergunta. Claro que você tem que perguntar coisa que ele possa responder, né? Por exemplo, não dá para perguntar para ele qual é o problema. Você é deficiente auditivo, tem dor na garganta, tem deficiência na fala, foi enforcado, estrangulado? Não dá para fazer essa pergunta. Então, a gente vai ajudá-lo a recuperar a possibilidade de falar, dizendo que a gente tem condições de fazer isso e que a gente vai monitorar com perguntas para ele responder se sim ou não. Então, olha, nós vamos tratar você. Preste atenção que você vai sentir mexendo em você. São 2 afirmativas, mas a gente não pode, a gente precisa do retorno dele. Então a gente pergunta, para começar, você está sentindo mexer em você nessa região? Que o sinal foi feito pela média e foi isso aqui. Ou Ah, se ele não sentiu, então espera um pouco, daqui a pouco você vai sentir, daqui a pouco a gente monitora. Eles estão mexendo em você agora? Muito bem. Sente dor? A dor é forte? Então continue assim. Você sente repuxar? Sente dor no repuxo? Então, continue assim. Preste atenção. E deixe o tempo passar. Os espíritos vão trabalhando para a recomposição do perispírito. Em determinado instante, a gente precisa encerrar isso. Então, a gente pergunta, ainda estão mexendo em você? Então continua, prestando atenção. Veja o que acontece. E, ao final, a gente pergunta outra vez. E aí, pararam de mexer em você? Quer tentar falar alguma coisa? Às vezes alguns falam, outros falam com muita dificuldade. Então a gente informa, olha, esse foi o começo do tratamento, nós vamos acomodar você, você vai ser acompanhado por uma pessoa. Me avise quando você estiver vendo essa pessoa. Está vendo alguém? Tem que ser uma pergunta. Essa pessoa é confiável? Diz que vai cuidar de você? Então vai com ela. Deu para atender um espírito que não fala nada. Esse seminário conta algumas histórias que a gente passou atendendo espíritos que não falam. Dá para atender. É diferente quando o espírito não quer falar. É disso que eu queria falar mesmo. Eu tive uma história de um menino, ele nasceu 2 vezes numa senhora, e esse menino nunca apareceu numa mediúnica. Ele aparecia sempre, quando apareciam umas pessoas na minha casa, ele via com o senhor, e ele escondia. A mãe buscava por muito tempo e não encontrava. Mas o espírito estava com raiva. É um menino ainda, um garotinho de menos de 8 anos. A família buscava para todo lado. E ele ficou maluco por muito tempo. Não falava com ninguém, mas não falava para castigar a mãe. Não falava por raiva. Tinha voz, mas não fala. Por isso eu fiz essa pergunta, porque isso foi um desafio para mim muito bom, porque nunca falei disso, nunca tinha falado disso com ninguém, mas como ele ficou tanto comigo, finalmente eu brinquei tanto tempo com ele até que descobri o que estava passando.
Ele jogou do apartamento uma vez, desencarnou, nasceu novamente, na mesma mãe, ficou com tanta raiva daquela senhora que não falava, perdia só para dar o castigo para a mãe. Ele era totalmente incomunicável. Eu acho isso uma coisa tão difícil de ajudar um espírito que não quer falar. Eu tenho Eu não um outro sei caso, como mas que é isso longo, não dá para resolveu, contar. mas na minha experiência, como ele tornou-se o amigo, a família da casa, a gente brincava, entrava nos buracos. Finalmente, ele conseguiu explicar que é só por raiva da mãe que ele não tinha falado noutra vida e que não ia falar nunca para castigar a mãe. E ele perdia só por isso para não fazer isso. Eu já percebi o afogamento, o enforcamento, tanta coisa disso nas manifestações, mas um espírito que não fala para castigar o outro por raiva. Então, por isso eu fiz essa pergunta, porque para saber como lidar com uma coisa assim e, ao mesmo tempo, como também ajudar quando o espírito diz sim ou não. Mas o nosso tempo é limitado, eu acho que a gente já... Ô, Américo, você falou que a outra história é mais longa, não dá tempo de contar, mas aquela curtinha, não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar, acho que vale a pena você contar. Às vezes os espíritos são orientados pelos dirigentes, toma cuidado com o que você vai falar lá. Se você falar alguma coisa, eles te prendem lá, né? Então, eu me lembro, isso faz muito tempo, minha esposa ainda era médium falante. Hoje ela dirige um grupo mediúnico, mas na época ela era médium falante. E o espírito já começou assim: não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar. E a Mara não conseguia interromper aquilo, né? Porque se ela interrompesse aquilo, ela tinha dificuldade, não estava autêntica. Por alguma razão, não era propriamente uma disciplina mediúnica, pelo menos eu não julgava isso. Eu deixei o espírito falar. Porque, mesmo na vida espiritual, para falar, você precisa encher o pulmão de ar. Tem pulmão no perispírito. E o médium também precisa, porque a voz é do médium. Então, ainda que ele não respirasse direito ou respirasse no outro ritmo, o médium tem o ritmo dele respirar. E ela, uma hora, teve que parar, porque ele falava continuamente, gastou o ar, ela parou. Eu falei: lamento, já que você não quer falar civilizadamente, somos obrigados a sedar você. Não quero dormir, 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 não quero dormir. Os espíritos sedaram, ele foi embora. Não é um jeito muito fraterno de atender. Eu só usei essa sedação nesse caso. E numa outra vez ou duas, em que o espírito não queria ir embora, porque o corpo do médium trazia energia, ele sentia isso, sentia-se bem. Ele não queria sair do corpo. E a gente sabe que tem que sair, depois da comunicação tem que sair. Aí fomos obrigados a sedar também. Quem faz isso é mentoria, não o encarnado, nem o dirigente, nem o esclarecedor de plantão. Essa é uma das histórias que a gente tem para contar no tal seminário Falando com os Espíritos. O Américo, eu ouvi aquela que você estava nessas curtinhas do canal do Watson, e o espírito disse: eu não vou falar. Eu não sei agora se foi o Watson que falou. Aí o dialogador disse: eu também não vou falar. Eu não vou falar, não vou falar. Tudo que ele falava, o esclarecedor repetia. Então, na última, aconteceu uma situação que eu ia usar essa técnica, mas não foi preciso, porque eu passei e ele disse: vai para onde? Eu voltei. E ele ficou calado. E aí eu disse assim: não vai falar? Porque aí eu já pensei: ele não vai dizer que não vai falar e eu vou fazer o espelho, como vocês falaram. Já não sei se foi o Watson ou foi você. Mas, e então veio na minha cabeça aquela cena. Eu digo: opa, vou copiar já aqui. Mas aí ele deslanchou. Ele estava irritado comigo e então ele ficou um tempo assim, porque quando eu passei, você aí eu ficou calado, eu digo: pronto, agora vai ser a técnica. Então essas curtinhas de vocês, elas são muito úteis para mim, porque eu estou sempre com elas na cabeça. Ainda nós não gravamos esse Não Quero Falar. Nós não gravamos. Tem dois Não Quero Falar, né? E esse primeiro que é o mais engraçado, que foi real e ele falava para chuchu, né? Mas tem uma técnica aí que é interessante.
Américo, Diga. eu queria lembrar o pessoal que está aqui presente que você fez esse seminário completo, né, o Falando com os Espíritos, e um seminário sobre a mediunidade. Cada seminário foram 5 é, eventos de 2 horas, né? E esse material está disponível lá no canal do YouTube do NSP. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse material, a Américo tirou muitas dúvidas. Eu coloquei, inclusive, aqui no chat, né? Como vocês podem encontrar. É NRSP Nederlands, canal do YouTube. E essa palestra também depois vai para lá, né? E para o canal do Orson. Era isso. Obrigada. Obrigada, Maria. Maria, eu só posso fazer uma pergunta rapidinha para o Américo? É que o Américo, Sim. você falou sobre a obstrução, né? Que a boca estava obstruída. E, pelo que eu entendi, foi no mundo espiritual que aconteceu isso? Costuraram a boca do espírito no mundo espiritual. Eu também nunca tinha ouvido falar. Costuram. Aliás, fazem mais coisas que a gente não sabe. Gente, eu fiquei assim espantada, que eu falei assim, como? Não, deve estar enganado, eu devo ter. Eu pensei assim, eu devo ter ouvido errado. Como no mundo espiritual vão costurar a boca de um espírito? Ué, Ô, Cláudia, se costuram, se fazem Mas, coisas piores nas. Aqui é espiritualidade. uma maquete de lá, nas prisões, Eles prendem o mesmo também. povo ruim que tem aqui, tem lá, e o mesmo povo bom que tem lá, tem aqui, e vice-versa. fazem. Eu acho, né? O mundo espiritual não é um monte de nuvem, né? É uma estrutura, né? Não, É uma estrutura que está em os anjos torno tocando daquilo. harpa, não. Não tem isso. Eu sei, mas a fala não é pelo pensamento, é isso que eu falo, não é telepática? Não é, isso não é para todo mundo, é só para quem domina pensamento. Quem domina pensamento tem instrução, tem estudo, né? Ah, entendi, porque eu pensei que na maioria houvesse essa tal da telepatia. Não, não tem. Nas primeiras obras do André Luiz, ele diz que a turma usa o recurso da fala, nem todo mundo. Em nosso lar, que está na terceira camada, nem todos usam o pensamento para se comunicar. Tanto que no último capítulo fala que eles usam os aparelhinhos para se comunicar. Qualquer coisa parecida com o celular é mera coincidência. Agora a Entendi, gente obrigada. Eles nem volitam sabe. e nem conversam por pensamento. Então, quando André Luiz, Vicente e o Aniceto saem pela primeira vez do nosso lar para fazer um estudo, né, aqui nas regiões intermediárias e na crosta, Livros Mensageiros, de 1944. Eles foram a pé até determinada região, se afastaram da cidade e depois eles voltaram, que é para não constranger aqueles que não conseguem volitar em nosso lar. Nem todo mundo consegue dominar o pensamento para comunicar à distância em nosso lar. Claro que lá tem espíritos que fazem isso, mas Obrigada, América. de nada. Ah, agora podemos encerrar, não é, minha gente? Já está no horário. Foi muito produtivo, Maria. É. Eu acho que esses encontros eles são muito produtivos, né? Porque a troca de ideias é uma coisa muito saudável. A gente tem a oportunidade de abordar vários aspectos, né? Numa palestra direta, às vezes você fica focado num ângulo. O bom da pergunta É. é que abre um universo, né? Nós estamos só preocupados mesmo com vocês, né? O horário de vocês, né? Por a gente, eu digo sempre, nós somos carentes aqui até demais de conhecimento, de estudo, de estar com vocês, o pessoal que estuda mais, sempre muito bom. Mas aí a gente está falando mesmo por conta das ocupações de vocês, né? Mas é possível marcar outros encontros com outras temáticas, né? A gente tendo Vamos marcar sim. disponibilidade. Vamos solicitar sim a vocês um novo encontro para a gente conversar mais, vamos ver o tema, combinar o tema, certo? Porque o De tema acordo aberto, com a experiência. mediunidade,
quando o tema é aberto, mediunidade, tem um monte de galho, né? Um É, monte de galho. Às vezes precisa fechar o tema para você ficar ali no entorno, né? é isso mesmo. Sabe o que a gente ainda gostaria também de falar era sobre os guias, sobre os protetores, mentores que a gente não falou. Quer dizer, um encontro só ainda é pouco, né? Tem muita coisa ainda para se debater, falar. É um tema muito complexo, Assunto, realmente, né? assunto é o que não falta, né? É inesgotável. É, Nossa, é impressionante a quantidade de assuntos que a gente pode tratar, né? isso mesmo. Pronto, eu tenho aqui ainda uma pergunta, mas eu vou deixar para o próximo encontro. Ah, quer fazer, né? Assim a gente já conclui. Faz mais uma só, faz. Eu vou fazer, né? Então, vou lançar a pergunta. Para os médios ostensivos, como guardar uma perfeita estabilidade emocional e física, já que a mediunidade se irradia no organismo? Aí é com vocês agora que estudam. Rapaz, se eu soubesse que a pergunta era. Se eu soubesse que era essa, eu falava, não, não faz Porra! não. Deixava assim, Maria, deixa para a próxima. Mas que Deixa pergunta para a próxima. boa, né? Ela é difícil, ela é complexa, né? Porque É, como manter estabilidade? A gente, sem falar em mediunidade, sem falar em mediunidade, a gente, como pessoa humana, como é difícil manter estabilidade, né? Agora, você põe a mediunidade no meio, tudo se Nossa. complica, né? Tudo se agrava, né? é uma pergunta, essa pergunta, ela parece que uma pessoa tem experiência com isso, esse assunto, né? E vem tentando se organizar. Parece isso mesmo, né? Essa é uma pergunta que merece um seminário, né, América? Essa é uma pergunta que não dá nem para responder assim rapidamente, né? Porque tanta coisa que está envolvida nessa pergunta aí que, nossa, o que que você diria, América? Tem muitos ângulos. Muitos ângulos, envolve muita coisa, né? Pede muita disciplina, pede muita atenção. A gente não tem essa disciplina ainda, né? É um desafio mesmo para cada um de nós, como pessoa mesmo, né? Agora, imagine acrescendo a mediunidade. Eu e o Américo não somos médios ostensivos, né? E a gente grava os episódios lá, todos, a gente ri da nossa própria insignificância, né? Da nossa própria dificuldade. Eu me lembro, inclusive, de um caso de um espírito que era muito indisciplinado, né? E ele reencarnou para trabalhar no exército, porque o exército põe o sujeito na linha. Tem que começar arrumando a cama, tem que aprender a fazer o café, entrar em fila, fazer continência. Posso responder por experiência própria? Olha, se correr, o bicho pega. E se ficar, o bicho come. Se você está trabalhando ali, dando o seu melhor, aí a galera começa a botar tudo que é obstáculo, Empecilho. empecilho, Ah, começa a é fazer isso você aí. ficar doente, família ficar doente. Se você não trabalha, aí você começa a acumular fluidos, você começa a ficar doente, começa a ter pedra na vesícula, aí você tem uma menopausa precoce, porque não está ali exercitando todos os seus chakras, não tem nada alinhado. Então não tem jeito. O jeito é ir mesmo, trabalhar, e se ficar doente, ficou, e fica boa, e vai e continuar, porque doido, mediunidade ostensiva, eu falo aqui com a propriedade, infelizmente, de causa, porque não é legal, é complicado. Não tem, é complicado. Você sofre na entrada, sofre na saída, ri na entrada, ri na saída. Mas é bom, tem seu lado bom, mas até você chegar um momento de você se conhecer médium, é um percurso, né? É um percurso, e quando isso acontece, como os senhores falaram, não sei quem foi, na adolescência, quando você tem 12 anos, a primeira coisa é que você é levada para o psiquiatra, e aí você tem que começar a trabalhar a juventude, né? Na juventude mesmo. Hoje em dia tem psicólogo, e psicólogo espírita. Na minha época, falava em psicólogo, era dar atestado de doido. Então, assim, a espiritualidade vai ajudando e a gente vai fazendo o que pode. Se não puder,
Eu sempre digo, se não der nessa, vou fazer o meu melhor nessa, o que não, eu vou postergar, vou colocar na conta, faz na próxima, não faz. Fique... Importante é ser feliz e tentar não se achar doida. Isso é bom, ou doido. Isso é que é importante. Tentar Ô, ficar com Deus ali. Américo e Cristiane, eu acho que tem uma palavra que responde a pergunta lá que a Maria fez, que é uma pergunta complexa, envolve muitos fatores, né? Eu vou dizer para vocês uma palavra só. Prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, prossigamos, eu me incluo, esse é o caminho, a gente tem que continuar, só isso. O caminho é esse mesmo, e pronto, né, Orson? Pois é. A lei do trabalho. É muita luta mesmo, né? Cadê a Georgia? Estou aqui. Então, vamos encerrar, não? Infelizmente, passou muito rápido. Com protesto, vamos encerrar. Então, eu vou botar o Orson para trabalhar mais aqui, porque ele é conhecido do nosso grupo, que eu acabei não mencionando, do Seara da Luz, porque ele fez as 2 palestras já para o nosso grupo. Mas o Orson, ele trabalha muito aqui para este Associação Leon Denis. Então, vou botar mais o Orson para trabalhar para a gente ouvir mais a voz do Orson. Então, eu gostaria de solicitar que ele fizesse a nossa prece de encerramento hoje. Com E muita desde alegria. já quero agradecer a disponibilidade, a atenção, o carinho que vocês têm no nosso grupo. E vamos já deixar agendado aí, a Maria vai entrar em contato para repetir a dose, porque o que é bom a gente quer sempre mais, né? Então, obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. A gente depois agenda, viu? Vamos agendar sim. Obrigada a todos, gente, por participarem do nosso encontro hoje com o Américo Sucena e o Orson Carrara. Muito bem, então nós convidamos a todos nós para uma prece de gratidão a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos que trabalham por toda parte, por esses momentos de fraternidade, o bem-estar que nos traz esse convívio virtual com tantos amigos em toda parte. Nós bebemos nessa fonte de vibrações positivas e desejamos que essas vibrações se estendam para outros ambientes, para outros lares, para outras pessoas que porventura estejam necessitados de força, de coragem, de entusiasmo, de forças realmente para se levantarem de suas lutas. Estejamos com o coração aberto às boas vibrações, confiemos e continuemos o nosso trabalho. Deus nos ampare a todos, muita força para os nossos brasileiros, irmãos brasileiros fora do Brasil, vocês que estão aí na Holanda, sempre sintonizados também com esse ideal que nos irmana. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a vocês, amigos. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Boa noite a Obrigada a todos. vocês. Fiquem com Queria Deus. confirmar o nome da média, Isabel Salomão. Isso mesmo, Isabel Isabel Salomão. Salomão. Ah, Muito muito Até o obrigada.